O texto que nós vamos estudar hoje está em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Só que eu não vou lê-lo. Eu vou contar, dramatizando essa história, para que fique ainda mais gravado no coração de todos. Fala a respeito de um reino, da Síria. Na Síria tinha um rei. Você pode ser o rei da Síria? O rei da Síria, ele tinha consigo um homem que era um valente, que ia para as batalhas, que ia para as guerras, e lá nessa guerra ele tinha muitas vitórias. Ele não era um homem temente a Deus, mas lá no capítulo 5, versículo 1, diz que ele foi usado por Deus para dar vitória para a Síria. O nome dele era... Alguém se lembra? Como que era o nome daquele soldado? Naamã. Tem um ali que levantou para ser Naamã. Vem cá, Naamã. Só que você pode tirar o óculos um pouco? Pode tirar o óculos. Esse daqui era o Naamã. Naamã era um soldado valente. Onde ele ia, ele ganhava as guerras. Mesmo não conhecendo a Deus, Deus usava e dava vitória para ele. E ele era casado. Tinha uma esposa. Quem vai ser a esposa de Naamã? Ele tinha a esposa de Naamã. Vem cá. Tinha a esposa. E um dia Naamã, ele foi para a guerra, e ele venceu a guerra, e trouxe consigo uma menina, que era, veio para ser escrava, e para servir junto com a esposa. Vai buscar uma escrava para você trazer, para ajudar a sua esposa aqui, Naamã. Qual é a menina que vem aqui? Uma menina. Cadê a menina? Pronto, vem cá. Vem cá. E essa menina aqui era uma menina. A Bíblia não diz a idade, mas deveria ser uma adolescente. Ela veio para trabalhar junto com a mulher de Naamã. Naamã era um homem muito valente. Muito valente. Saía, ganhava as guerras, mas ele tinha um problema seríssimo, um problema muito grave. Ele era leproso. A lepra hoje tem um nome diferente. Qual que é o nome da lepra hoje? Hanseníase. Mas eu me lembro que quando eu era menino e queria xingar alguém, chamava, ele é morfético. Morfético. Era uma doença que deixava a pele toda branca, a pele toda doente, e não tinha cura. Com o tempo, ele tinha que ser colocado num lugar isolado, longe das pessoas. Então, ele era doente, tinha toda aquela armação, saía para guerrear, mas por dentro daquela armação, tinha um homem que estava morrendo, não é? Ele estava morrendo, estava ali. Você pode imaginar naquela época, um homem valente, um soldado, mas que estava morrendo por uma enfermidade que não tinha cura. Aí, a escrava foi e falou para sua senhora: olha, se o seu marido conhecesse o profeta que está em Samaria, esse profeta de Deus iria orar por ele e ele ia ser curado. Como que se chamava o profeta? Eliseu. Vai buscar um Eliseu, vai buscar um menino para vir aqui para ser o Eliseu. Quem que vai ser o Eliseu? Um menino. Olha ali um Eliseu aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, Sarinha.
Aqui, olha o Eliseu aqui. Traz o Eliseu para mim aqui. Vem cá, Sara. Pronto. Não, fica ali junto com a... Aqui junto com a Jade, não quer? Vem outra escrava aqui, ó. Vem outra escrava aqui. Pronto. Aí o Eliseu, aí ela falou o seguinte, ó: se ele pudesse, se ele fosse até o Eliseu, é um homem de Deus, Eliseu iria curar e iria curá-lo. Aí ela foi e falou para o marido: ó, a minha escrava, aquela mulher que você trouxe lá de Samaria, disse que lá tem um homem de Deus, um profeta, que se você for lá, ele vai orar por você e você vai ser curado. Aí o rei falou: tudo bem, pode ir, chama alguns soldados e vai com você. Busca um soldado. Vem cá, soldado. Aí já veio marchando, ó. O soldado pegou, levou até Eliseu, né? E aí, primeiro levou até o rei da Síria, e o rei da Síria falou: escuta, esse homem me trouxe para aqui para orar, porventura sou eu para Deus para curar? Eu não posso curar. Mas aí Eliseu falou: não se preocupe não, rei, manda ele aqui que eu vou orar e Deus vai curá-lo. E aí Eliseu falou para ele o seguinte: você vai até o rio, fugiu. Vai até o Rio Jordão, você vai lá e você mergulha no rio 7 vezes. Mergulhe que você vai sair saradinho de lá. Aí Naamã ficou bravo. Eu vim aqui pensando que ele ia fazer alguma coisa, pedir algum sacrifício para mim, e aí ele vai me mandar. Porventura não tem rio melhor lá onde eu moro? E ele quis ir embora. Aí o soldado falou: não, vem cá, Naamã. Se ele pedisse algo mais especial para você, você não ia fazer? Ia fazer. O que custa? Se ele está falando, vai fazer isso. Aí então, ele foi, vem soldado de Eliseu, vem. Aí ele foi até lá, ajoelha por favor. Foi até o rio e mergulhou lá 7 vezes. Mergulhou 7 vezes e saiu de lá, não é? Saiu de lá totalmente, fecha o olhinho, totalmente curado. Oba, glória a Deus. Fica em pé. Olha, nasceu todo curado, ele ficou todo contente, pronto, não está mais doente. Aí ele voltou e falou assim para Eliseu: Eliseu, nunca mais vou me esquecer que não existe um Deus tão grande quanto o seu. Ele reconheceu a grandeza do Deus de Eliseu. E ele disse: opa, sobrou uma leprinha aqui. A cura é completa, meu. Né? Eu não vou. Aí ele foi lá, pegou e quis dar um monte de presente para Eliseu, o profeta. E o profeta disse: não fui eu que fez, foi Deus, eu não quero presente nenhum. Aí o Naamã disse o seguinte: então eu vou fazer o seguinte, você dá um carro de terra para mim, que eu vou levar para a Síria, porque eu nunca mais vou me ajoelhar, jamais vou sacrificar, senão ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Eliseu. E assim, Naamã conheceu a Deus e passou a servir o Deus de Eliseu. Glória a Deus. Agora, de toda essa turma aqui, quem que vocês acham que foi o mais importante? O papel de Eliseu foi muito importante. Mas hoje, queridos, a minha palavra não é sobre Naamã e nem sobre Eliseu. A minha palavra hoje é sobre... Qual que é é sobre a menina escrava. Senta ali, por favor. A escrava vai sentar no trono. Vocês podem sentar, por favor. Todos entenderam o texto? Leiam em casa, mas eu acho que nunca mais vocês vão esquecer dessa passagem. E quando lerem essa passagem,
vão lembrar do dia de hoje. Muito bem, queridos. A minha palavra é bem rápida, mas eu gostaria de lembrar algumas coisas. Primeiro de tudo, tentem transportarem-se, embora não será possível a gente vivenciar totalmente, mas tentem se imaginar uma menina, adolescente, tirada dos pais, arrancada dos pais e enviada para ser escrava num lugar distante. Provavelmente o seu pai, os seus irmãos, seus parentes foram mortos lá na guerra, mas ela foi tirada e foi mandada como escrava numa terra estranha e talvez nunca mais visse os seus pais. Como que era para ser essa menina? Tinha todo motivo para ser revoltada. Todo motivo para ser revoltada. Olha o que é a minha vida, como que é a minha vida. Queridos, eu acho que por mais difícil que seja a nossa vida, eu acho que não dá para se comparar com a vida de uma adolescente, ser arrancada dos pais, viver numa terra estranha, como escrava, sem ter a menor perspectiva de que voltaria a ver os seus familiares. Mais ainda, era uma menina que temia a Deus e agora estava vivendo num lugar onde eles adoravam outros deuses. Ela tinha todo motivo para dizer: minha vida não vale nada, olha só o que fizeram comigo. Mas, queridos, às vezes a vida da gente não está nem um pouquinho perto daquela menina. E a gente fica se lamuriando, reclamando: ai, a minha vida, olha o que aconteceu à minha vida só andou para trás, olha quanta coisa errada, meu pai me deixou, meu marido me deixou, minha esposa me deixou, meus filhos me deixaram, meu patrão mandou embora, e começa aquela lenga-lenga toda. E esta menina, então ela teria todo motivo, mas ela foi colocada ali, naquela casa, e ela soube que Naamã, o seu patrão, estava doente. Ela podia ter pensado o seguinte: opa, que morra esse miserável, para não falar outra palavra, né? Que morra esse morfético, né? Que morra, ele matou meus parentes, ele me trouxe de escrava, que morra, que tomara que morra e sofra muito e que vá para o inferno. Mas ao invés disso, queridos, ela amou aquele homem e ela foi falar de Deus, porque quando ela fala, vai falar com o profeta, não era no profeta de Deus. Ao invés dela desejar a morte de quem lhe tinha feito mal, ela amou e disse: eu sei quem pode cuidar dele. Queridos, quantas vezes algumas pessoas fazem algumas coisas pequenininhas que nos aborrecem, e a gente fica pensando mal, querendo o mal para aquela pessoa, e desejando mal, e xingando, e falando: tomara que tudo dê errado, tomara que perca o emprego, tomara que o carro trombe, tomara que fure o pneu, tomara. A gente fica desejando o mal. Mas aquela menina que tinha muitos motivos, ela falou: olha, eu sei quem pode curar. E foi um instrumento nas mãos de Deus para a cura, e mais do que a cura, eu não vou ficar nem um pouco surpreso se quando eu chegar no céu encontrar-me com Naamã. Por quê? Porque a declaração que ele dá: eu reconheço, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites o presente. Depois, ele, como não aceitou, Eliseu não aceitou o presente, ele disse: peço-te, versículo 17, que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício,
e outros deuses, a outros deuses, senão o Senhor. Ele não se dobraria mais diante de outros deuses. Então esta menina, que foi levada como escrava, ela se tornou uma missionária. Uma missionariazinha, que foi usada por Deus para ganhar um homem importante. Era o maior dos soldados e era o segundo homem depois do rei. Então, esta que seria uma escrava, agora ela é uma missionária. Nós vemos na Bíblia, queridos, muitas vezes em circunstâncias adversas que Deus usa. Recentemente a Deise pregou sobre João lá na ilha de Patmos. E eu fiquei imaginando, trabalhando aqui comigo, João era um discípulo de Jesus, o mais velhinho, todos os outros já tinham morrido, e ele foi mandado para ficar preso lá na ilha de Patmos. Eu acho que eu pensaria, não, Deus não está sendo legal. Deus não está sendo legal comigo. Afinal de contas eu o servi, eu tenho servido esses anos todos, eu tenho pregado o Evangelho. Agora que eu estou velho, que eu ia gozar das benesses da minha aposentadoria gorda do INSS, agora que eu ia ter toda essa aposentadoria, poderia viver numa boa com a aposentadoria. Ele me manda, me permite que eu vá lá para a ilha. Ah, não está certo não. Estou velhinho já, era agora para eu ser tratado, paparicado. E Deus permite que eu vá para a ilha de Patmos, lá, preso naquela ilha. Mas sabe, queridos, foi lá que ele escreveu o Apocalipse, e tudo que nós sabemos sobre a volta, sobre o Apocalipse, foi lá. Deus tirou de toda a circulação, para que lá Deus falasse com ele. Uma vez, Paulo estava pregando o Evangelho, e por causa de pregar o Evangelho, foi levado para Filipe. Lá em Filipe, foi preso. Mas não, Deus não está sendo legal não. Onde se viu? Por causa de pregar o Evangelho, foi levado para a cadeia. Mas foi lá na cadeia, lá no cárcere, que o carcereiro de Filipe foi evangelizado por Paulo. Ele e toda a sua família se converteu. Uma vez Jesus também estava atravessando o mar da Galileia e quase naufragou na tempestade. Aí ele chegou, teve que parar na província dos Gadarenos, e lá tinha um endemoniado. Lá ele libertou aquele endemoniado, o endemoniado ficou livre, e ele foi pregar agora em Decápolis. Decápolis quer dizer um conjunto de 10 cidades. De onde ele estava quase sendo naufragado, teve que parar ali na província dos Gadarenos. Para quê? Para libertar um processo. E aquele homem se tornou um missionário. Enfim, queridos, nós temos que aprender que quando nós estamos nas mãos de Deus, Deus sabe o que faz com a nossa vida. Deus sabe o que faz com a nossa vida. Mas o tema da nossa mensagem é preparando os filhos para o mundo. Eu creio que os pais daquela garotinha tinham alguns planos para ela. Embora as mulheres não tivessem muita chance de estudar, dificilmente o pai, olha, ela vai estudar, ela vai ser isto, vai ser aquilo, mas tinha a chance, e o melhor dos planos que ele fazia, vai ter um bom casamento. Mas agora, com todos os planos que tinha, ela foi para um lugar longe dos pais. Então, querido, a verdade é o seguinte: nós criamos filhos que não são para nós. A esposa tem pacto de sangue com o marido tem pacto de sangue com a esposa, e a Bíblia diz que não é para se separar. Mas os filhos, mais cedo ou mais tarde,
eles vão ganhar o mundo. E a gente não sabe. Não sabe. Um tio dessa missionariazinha aqui, está lá na Austrália. Ou a outra está lá no Panamá. A hora que os pais queriam estar todo mundo ali juntinho, vai cada um para um lado. Nós não sabemos para onde vão os nossos filhos. Não sabemos para onde vão os nossos filhos. E nós temos de prepará-los para o mundo. Eu me lembro, eu já contei isto, que quando os nossos filhos eram adolescentes, um dia bateu um desespero em mim e na Deise. Agora eles vão começar a preparar-se para o vestibular, vão ter que trabalhar, vão ter que ir aí ganhar a vida deles, vão ter que ir para o mundo. E eles não foram criados no mundo, nunca foram do mundão. Como que vai ser a hora que eles tiverem que conviver com os amigos do mundão, no trabalho, na faculdade? Como que vai ser? Bateu um desespero. Nós nos ajoelhamos e falamos para Deus: Deus, nós tentamos, buscamos, procuramos e cremos que educamos os nossos filhos nos teus caminhos, conforme o Senhor ensina. Agora, Senhor, agora é com o Senhor. E Deus nos honrou. Então, às vezes os pais falam: não pode, só a igreja, só as coisas do Senhor, tão certinho. Não é tão certinho, porque logo vai para o mundão. Não, nós vamos ensinar nos caminhos do Senhor e Deus vai cuidar. Muito bem, como é que o povo de Israel preparava os seus filhos para o mundão? Eu já disse, eu não acredito que os pais da missionariazinha até falaram: um dia ela vai ser escrava. Mas preparou. Como é que eles preparavam? Acompanhe comigo assim. A primeira coisa: quando nascia uma criança, eles consagravam a Deus. Primeira coisa, se fosse um menino, no 8º dia, já era consagrado através da circuncisão. Mas e as meninas? Elas eram consagradas porque pertencia a um pai temente a Deus e se casaria com um homem temente a Deus. Aliás, nem tinha escolha, ao contrário. Era casamento no Senhor. Então, a primeira coisa, queridos, que nós queremos dizer é isso: eles apresentavam e consagravam os filhos para Deus. No Novo Testamento, é através do batismo. O batismo é uma continuidade da circuncisão no Velho Testamento. E nós vemos, quando alguém se convertia, eram batizados fulano e toda a sua casa. Toda a sua casa incluíam os filhos. Eram consagrados. Então eu quero recomendar isto para os irmãos. Tem filhos? Vou consagrá-los para Deus através do batismo. E a você mesmo, se você ainda não é batizado, se você pertence a Deus, você vai no batismo, que é um sacramento, que é um sinal externo de algo que acontece aqui dentro do coração. Então, todos aqueles que são batizados, senão, queridos, por que você vai tirar a sua certidão de nascimento, o seu RG, não é? O seu SIC? Porque são cidadãos brasileiros. O cidadão do reino de Deus é marcado através do batismo. Então eram consagrados. Consagrem os seus filhos, entregue os seus filhos para Deus e fale: Deus, o Senhor vai cuidar deles para mim, em nome de Jesus. Segundo lugar, queridos, desde que as crianças nasciam, eles contavam toda a história, repetiam a história dos feitos de Deus. As crianças, desde cedo, sabiam dizer do poder de Deus, da manifestação de Deus, do agir de Deus, do cuidado de Deus para com eles. Eles contavam constantemente das guerras que eles foram e Deus lhes deu o livramento. Contavam as histórias de quem estava doente, Deus curou, de ressurreição, e eles estavam sempre contando das maravilhas de Deus. Queridos, do que nós temos enchido o coração e a mente dos nossos filhos? Desde cedo, em Deuteronômio diz que é para inculcar, é fazer a cabeça e o coração mesmo, é falando constantemente: mamãe,
Você tem contado as histórias bíblicas para os seus filhos? Criança gosta de, na hora de dormir, mamãe, conta uma história. E aí conta a história da carochinha, história da princesa, história da Branca de Neve, conte as histórias bíblicas. Conte as histórias bíblicas. Papai, quando o seu filho, sua filha vem, conta uma história para mim, você diz assim, vai perguntar para sua mãe que sabe contar as histórias. Papai contando as histórias. Conte dos feitos de Deus, conte do que Cristo fez por eles na cruz do Calvário. Mas ainda são muito novinhos, muito pequenininhos. Entendem qual o tipo de música, de filme que você põe para os seus filhos? De quando em quando tem aí esses filmes que saem, e as crianças todas sabem o nome de cada personagem, sabe as músicas. Compre para os seus filhos. Tem muito material bom, músicas boas. Tem um DVD que é muito legal. Se vocês quiserem, depois procura a Daisy. Não tem nas livrarias, mas a gente tem trazido. A gente vai, compra, chega aqui, acaba. Vai, compra, acaba novamente. As nossas netinhas, elas estão brincando, seja o que for, começou as musiquinhas, elas param e ficam olhando, ouvindo e admirando essas músicas. Então, a primeira coisa é consagre ao Senhor. A segunda, fale para os seus filhos. Conte das histórias bíblicas. Conte do poder de Deus. Conte do agir de Deus. Fale constantemente. Ore com elas. Ore por elas. Então nós precisamos inculcar, fazer a cabeça, porque o mundo está tentando fazer a cabeça dos nossos filhos. E sabe, queridos, o tempo dos seus filhos é pior do que o seu tempo, porque muitas das coisas que nós estamos vendo hoje, eu não vou mencionar, e você sabe do que eu estou falando, era um horror. Onde se viu? Hoje as nossas crianças vão crescendo com a maior naturalidade. 10, 11, 12 anos, já vendo absurdos entre as suas amiguinhas e os seus amiguinhos. Por isso nós temos de inculcar. Mais um aspecto, só para não delongarmos. Eles iam para adorar a Deus, e aquele dia de adoração era dia de adoração. Não tinha outra programação. E eles levavam as crianças. Aprendiam o amor a Deus no Antigo Testamento, amor à sinagoga no Novo Testamento, amor à igreja de Jesus Cristo. Precisam aprender isto. Qual é a igreja? Sabe, queridos, é claro que não é a igreja que salva, mas nós precisamos aprender a ter amor à nossa igreja. Aquele que ora está aqui, ora está ali, ora está na outra, ora está ali, sabe, não cria o amor. Esta é a minha igreja. Não cria vínculo, não cria compromisso. Não significa que outra igreja não seja boa, não seja certa, mas nós precisamos aprender a amar e a florescer aonde Deus tem nos plantado e Deus tem nos trazido aqui. Então, queridos, nós queremos, em nome de Jesus, os seus filhos, sabe, lindos. E aqui na Shalom só tem criança bonita. Aliás, só tem gente bonita, a começar do pastor. Bom, então, o que aconteceu? Bonitos, inteligentes. Mas, queridos, o que espera dos nossos filhos? Eu oro todos os dias pelas minhas netas. Oro todos os dias. Se antes já precisávamos inculcar, hoje a sua responsabilidade é muito maior, porque eles têm uma aparelhagem toda para tirar os filhos dos caminhos do Senhor. Hoje, a escravinha lindinha está com o papai e está com a mamãe. O Eliseuzinho está com o papai e a mamãe.
O Namanzinho está com o papai e está com a mamãe. Mas vai chegar um tempo, vai fazer faculdade fora, depois vai fazer um doutorado fora do país, depois começam a ter os seus amigos, e é o que aprenderem aqui, que vai ficar gravado no coração, vai ficar gravado. E eu creio na palavra de Deus, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois, ainda quando for velho, não se desviará dele. Que Deus abençoe papais e mamães. Seus filhos vão crescer em nome de Jesus. Seria tão bom se ficasse perto. Eu tenho esse privilégio de ter os meus perto, mas nem sempre é assim. Vão sair, e mesmo que não saia para outras cidades, vão ter os seus amigos, tentando influenciá-los. Mas se tiverem uma boa formação, convicção, conhecer a Deus de verdade, mais do que ser religioso e criado numa igreja, em nome de Jesus, serão homens e mulheres de Deus. Eu quero pedir para que os papais fiquem em pé. Eu quero orar por vocês, queridos. Sabe por quê? Eu tenho dito que uma das tarefas mais difíceis é ser pai e ser mãe. Saber dizer não a hora que deve ser dito não, sim a hora que deve ser dito sim. Eles estão de olho na gente, para que a gente sirva de exemplo, de modelo, de inspiração. Querido Deus, eu quero em nome de Jesus, te agradecer pela vida daquela menina. A Bíblia não diz nem o nome dela. Não sabemos o nome daquela menina. Passou por uma experiência terrível, separada do pai e da mãe, de toda a sua parentela, indo para um lugar que adoravam outros deuses, mas manteve-se firme no Senhor, testemunhou, e ainda criança foi usada para levar um soldado, um homem importante, até Deus. Eu quero te pedir em nome de Jesus que tu abençoes também estes papais e estas mamães. Dá para eles, ó Deus, sabedoria, dá para eles vida bonita, de tal forma que eles queiram imitar o papai e a mamãe. Sirvam eles de exemplo, exemplo de caráter, exemplo no trabalho, exemplo no relacionamento papai e mamãe, mamãe e papai, exemplo de compromisso com Deus, exemplo de assiduidade à igreja. Eu quero te pedir em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te pedir que tu abençoe-os para que eles possam dar boa vestimenta, bom alimento, boa escola para os seus filhos, mas que eles se preocupem sempre de falar do Deus Todo-Poderoso, inculque na cabeça, na mente e no coração, e que os filhos deles sejam meninos e meninas, e futuramente homens e mulheres tementes a Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O meu lar deseja tua presença, somente este mundo de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Orando juntos, vivendo juntos, seremos as lutas, confiando no Senhor. Maridos e esposas, filhos e filhas, amando uns aos outros, unidos em Jesus. Dá para os maiorzinhos. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor.